Abre sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, que diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes, isto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vai para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite. Repite comigo: Querite. Essa palavra tem algo importante aí. Saia daqui e vai para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, ao leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Quero contextualizar, para não ficar só nesse texto. Antes que Elias fosse falar com o rei Acabe, como é que estava a situação de Israel nesse tempo? Como eu disse, Israel estava sendo liderado, governado para o rei Acabe. Era o tempo dos reis. Era o tempo que Israel tinha um rei para coordenar, para ir na linha de frente da guerra. Mas Acabe fez tudo ao contrário do que o Senhor já tinha dito a outros reis. Acabe fez o que era abominável ao Deus de Israel. Acabe primeiramente casou com mulher que não era de Israel. E Deus já tinha falado: não case com mulheres de outras nações. Mas Acabe casou. Fugiu o nome? Jezabel. Obrigado. Aquela... Não vou falar isso não, cara. Com Jezabel. E Jezabel, ela era sacerdotisa do deus Baal. Acabe já começou chutando o balde. E pelo fato de ele ter casado com ela, ele começou a trazer adoração para Israel a outros deuses. E Acabe liberou para que fosse construído um altar a Baal, e junto com ele a Zerá. E o povo começou a se corromper por causa de adoração a outros deuses. E isso é abominável ao Senhor. Só há um Deus que deve ser adorado, engrandecido, louvado e exaltado, que é o Senhor dos exércitos. O povo se corrompeu. Aí Deus levanta um profeta. Eu fui estudar sobre Tisbe, em Gileade, perto do Rio Jordão, que hoje nada mais é que a Jordânia.
E é um lugar pequeno. É um lugar pequeno, praticamente, vamos dizer, igual Parelheiros. Pequenininho. Mas o Senhor escolheu Elias para ser o profeta. Talvez nessa noite você ache insignificante e pequeno diante de Deus. Mas Deus está falando assim: ei, independente de onde você saiu, da onde que você está, da onde que você nasceu, eu estou olhando para você e posso transformar a sua vida, se você crê o que eu posso fazer. De um lugar pequeno saiu um dos maiores profetas de Israel. E profeta muitas vezes não tem honra na sua casa, não tem honra no seu trabalho, não tem honra na sua vizinhança, mas é escolhido por Deus. Deus só escolhe corajosos. Eu não sei o que tem te amedrontado. Eu não sei porque você e nós paramos de ser homens e mulheres de Deus na terra. Mas esse homem decidiu ser boca de Deus em um tempo, onde o tempo que era corrompido, aonde Deus já tinha deixado Acabe. E aí vem a sentença e o juízo. O Sam gosta dessa palavra. Quando Deus vem com juízo, é porque Deus quer fazer grandes coisas. Quando Deus vem com juízo, é porque Ele quer trazer, Ele quer alinhar o meu e teu coração. Quando Deus vem com juízo, não importa se você é branco ou preto, bom ou ruim, a consequência é para todos. Fiquei imaginando, mas Senhor, nos dias de hoje, qual que era o juízo? Qual que era, Senhor, a sentença sobre nós? O que direi da Covid? Será que é só um vírus que veio matar pessoas? Não. Eu acredito que possa ser Deus olhando assim e falando assim: cara, eu preciso fazer alguma coisa para alinhar esse povo de novo. Eu preciso fazer alguma coisa para trazer alinhamento à minha igreja, porque eu vou voltar e vou levar eles comigo. Mas eles precisam ser santos, santificados e com a noiva limpa, as vestes limpas. Nós temos uma promessa, e essa promessa é de ir para a glória com Deus. Não tem promessa maior do que essa. Por que você está fazendo, Josafá, em plena sexta-feira, em cima de um palanque, esperando a volta do meu Senhor? Eu não sei se vai ser agora ou se vai ser daqui a pouco, mas Ele falou que um dia vai voltar. E ei, Israel, se preparem, para que eis que o Rei da Glória vem. Se preparem, porque essa é a informação melhor. Essa é as boas novas de Jesus, que eu voltarei e levarei a minha igreja comigo. Aí o profeta corajoso, eu vou lá, eu vou falar com ele. Não vai chover, não vai chover. E chuva é água, e água é vida. Não vai chover. Elias está falando assim: ei, está vindo uma seca aí. Está vindo a seca. Não vai crescer mais. Não vai ter mais fruto. Pessoas vão morrer. Animais vão morrer. Porque a seca traz isso, consequências na agricultura e nas demais.
consequência. Consequência de viver uma vida fora da vontade de Deus. Isso que acontece quando nós voltamos contra o Senhor, pecamos contra o Senhor. E o pecado, o salário do pecado é a morte. O profeta falou. Só que aí Deus falou assim para Elias: Elias, vai se esconder no ribeiro, lá em Querite. Solta o tema para mim dessa noite, para não esquecer. Moldado em tempo de escassez. Parece que o ser humano só evolui quando vem as dificuldades. Parece que o ser humano só volta para o Senhor quando está doendo. Parece que o ser humano só dá valor àquilo que Cristo conquistou na cruz por nós quando tudo começa a ficar difícil, quando não há mais frutos, quando não há mais recursos, quando não há mais saúde. E no tempo de escassez, Deus está falando assim: ei, vai vir um tempo difícil, mas se nós permanecermos nele, se nós continuar confiando nele, se nós continuar obedecendo ele, nós passaremos intactos. E Deus quer moldar o meu e teu coração nessa noite. Ele quer te levantar de um lugar para você ser homem e mulher de Deus. Ele quer te dar experiências novas para você, quando chegar no final do ano, você fala assim: eu vivenciei o ano do fervor. Nós queremos que nosso coração ferve por Jesus quando tudo está legal, quando tudo está acontecendo. Mas no ano do fervor, nós vamos aprender a dar valor às coisas de Deus. No ano do fervor, Deus vai moldar o meu e teu coração. O meu e o teu coração. E não é para te matar. Aleluias. Aleluias. O que significa Querite, Josafá? Querite significa cortado. Cortado e separado. Deus quer podar, quer cortar algumas coisas em nós, para que nós vai e dê mais frutos. Deus também quer em nós separação. E separação tem tudo a ver com santidade. Aí Deus pega Elias e fala assim: Elias, vai para Querite, aonde eu vou cortar e te moldar e vou te separar. Antes de você vencer reis, antes de você fazer cair fogo do céu, antes de você fazer a minha vontade, eu quero ver onde está o teu coração. E a primeira coisa que eu aprendo com Elias é obediência. Quando Deus manda, muitas vezes nós achamos que é loucura. Não é possível que Deus está pedindo para fazer isso. Esse dia o pastor, eu não sei se você falou na terça-feira, desce do busão, Melk. Mas Senhor, eu acabei de sentar, tinha acabado de pegar um ônibus cheio, sentou, desceu. O Espírito Santo falou, o coração desce. Mas eu sentei, desce.
e desceu, achando que ele ia descer, Deus ia trazer alguém, ele ia liberar a palavra de Deus para essa pessoa ia ouvir a voz de Deus, cumprir o dever, assim como Elias fez com Acabe, falou e tchau, bye bye, é você e Deus agora. Mas aí, passou um busão, desceu, não era, 2 não era, meia hora e nada. Depois de meia hora o Senhor falou assim: ei, pega esse busão, sobe de novo. Ele pegou e falou assim: mas por que, Senhor? Por que o Senhor me fez descer aqui? E o Senhor falou ao coração dele: é só para ver se você ia ser obediente. Nós queremos ser usados por Deus, nós queremos ser homens e mulheres de Deus, sim ou não? Não é só a responsabilidade do pastor, dos presbíteros, falar do amor de Deus. Essa é a função de todo cristão, de levar a palavra aonde você estiver, de você ser crente verdadeiro aonde você estiver. E se precisar usar palavras, às vezes é loucura obedecer algo que você nunca fez, mas quando você começa a praticar a obediência ao Senhor, se torna mais fácil, muito mais fácil. E uma das primeiras coisas que Deus quer moldar é se nós vamos ser obedientes, independente das estações, independente se vai ter ou não. Deus quer saber aonde está o teu coração. Deus tem falado muito isso conosco nesses últimos tempos. Cuidado com o seu coração, cuidado com as intenções do seu coração, cuidado, porque o coração do homem é enganoso. Obedeça ao Senhor, independente do que vai acontecer. Em João 15:1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, e meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, ele poda, e todo aquele que der fruto, para que dê mais frutos ainda. Faz parte de Deus moldando o nosso coração. Ele não está te moldando para que você morra. Ele está te podando para que nós todos dê mais frutos ao Senhor. E Elias foi. E eu imagino o coração de falar assim: Senhor, eu vou me esconder aonde o Senhor mandou. Mas Elias, Deus não falou como é que ia sustentar ele, mas Deus já tinha dado ordem aos corvos trazer pão e carne de manhã e de tarde a Elias. No tempo de escassez, fica tranquilo, se seu coração está em Deus, se sua vida está em Deus, se você continua sendo obediente ao Senhor, pode ficar tranquilo que não vai faltar pão e carne e água para você beber. No tempo da dificuldade, Ele continua fiel, Ele continua justo, Ele continua sendo Deus.
Mas aí, quando Deus pede algo para nós, nós achamos que Deus vai nos arrebentar. Vai nos arrebentar, mas Deus quer te levar a um novo nível. Deus quer nos levar a um novo nível de dependência com Ele. Deus quer nos levar a um outro nível de viver ao poder e a autoridade de Deus. Não vai faltar. Me lembro que no tempo da escassez todos nós temos. Se você não teve ainda, vai ter. E já pega tudo para que você não possa ser reprovado no tempo de escassez. Quantos de nós estamos sendo reprovados? Reprovados nessa situação de quando Deus quer tratar o nosso coração, nós achamos que isso não é para nós. Que isso não, eu não posso vivenciar isso. Eu não posso ficar trancado, eu não posso me esconder. E quando Deus pede para você ir para algum lugar, se refugiar, para ficar a sós com Ele, você já acha que é depressão. Mas Deus está falando assim: ei, eu te levei lá, é para te tratar, é para te moldar, é para te levantar, e para você ser usado diante da minha presença. O tempo que você estiver lá, Ele falou que não ia faltar. Me lembro quando eu entrei na empresa, pegava fogo lá, Satanás fazia a vontade dele lá. Aí eu fiz entrevista a estagiário, mal gostava de responder. Não é eu que sabia disso, só falava assim, morria de vergonha de falar, por dificuldade na dicção. Para estar aqui hoje, Deus precisou moldar, precisou cortar, precisou quebrar, precisou obedecer a Ele. Quem falou que seria fácil? Quem falou que teria que renunciar? Quem falou? O Senhor falou. Josafá só continua. E o processo demorou. 7 anos. E nesse período, Deus falou assim: eu vou te abençoar lá. Eu vou te abençoar lá. E eu falei: mas Senhor, eu sou menor, eu sou pequeno, eu sou moreno, e sou lá da periferia de Parelheiros. Eu te escolhi e falei que vou te honrar aqui. Só permaneça, só continua, só obedece. Deus está falando e você está prestando atenção na minha história, mas Deus está falando: ei, só me obedece, continua, porque eu vou te honrar. Aleluias. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Não gosto muito de falar das coisas que Deus tratou no meu coração, que Deus me ensinou nesses 7 anos. Mas um dia Ele falou assim: Josafá, para a direita, e eu de moto, no cavalo doido. Aí, lá vai eu: mas Senhor, para quê? Para que eu vou entrar aqui? Você que sabe. Você que sabe. A decisão é sua, a decisão é minha, a decisão é nossa, de querer viver coisas novas de Deus ou não, de continuar tendo uma vida insignificante, ou uma vida que não leva a lugar nenhum, ou tomar a decisão de querer falar assim: Senhor, vou tomar a direção que o Senhor pedir. A partir de hoje, se eu falar para mim parar, eu paro. Se o Senhor falar para mim pular, eu pulo. Se o Senhor falar para mim entregar, eu entrego. Isso é obediência. Vai para a direita, Josafá, mas Senhor, é mais longe. Você que sabe. Eu não sou besta. Já tinha quebrado 8 dentes em cima de uma moto. Já tinha sofrido algumas coisas. Na hora
para a esquerda. Deus tinha falado para não ir para aqui, eu fui para aqui. Isso. E eu falei assim: mas Senhor, por quê? Por que aqui? E Ele falou assim: ó, porque aqui eu te dou livramento. Aqui eu cuido de você. Aqui o controle continua nas minhas mãos. Lá tinha algo para te derrubar, causar acidente. Não sei se estaria vivo hoje. Aconteceu, não sei. Só sei que eu entrei aqui, ó, e fui embora mais longe. Mas obediência ao Senhor o tempo todo. Obedeça ao Senhor e Ele vai continuar cuidando de você. Mesmo que se precisar enviar corvos. Naquela época, corvos aos israelitas era abominável. Era uma ave que comia de carniça. Era um pássaro imundo. Mas não esquenta a cabeça de onde vai vir, filho. Não esquenta a cabeça se vai vir de alguém que você nem esperava. Só recebe, mate e come. Se alimenta do Senhor. Independente da circunstância, come, se alimenta. Se alimenta. Aprenda. Isso me mostra que nós, ser humano, precisamos aprender a viver com o básico. Queremos muitas coisas. Queremos ter tudo de bom e do melhor. Se não, sim ou não? Isso não é errado. Mas em tempos de escassez, só vai ter o pão, a carne e a água, e está tudo certo. Haverá momentos que vai ter só ovo e linguiça, e está tudo certo. Nem sempre é só picanha. Nem sempre. E isso me mostra que Deus cuida. Mesmo que abra a geladeira e só tem ovo e água, mas Deus está cuidando. Deus não esqueceu de nós. Independente da circunstância, independente do tempo, Deus continua cuidando. E Ele enviará o corvo. Fica tranquilo, Deus sempre tem um escape. Me lembro que ia casar, e o nosso pastor saudoso, pastor Sidney, falava para mim: Josafá, estava construindo. Pensa um tempo louco. Se você nunca deu valor aonde você mora, constrói uma casa para você ver. Constrói, dá valor. Se nós não damos valor aonde nós dormimos, porque não foi você que construiu. Mas tente construir algo, gastar tempo nisso, esforço, para você ver o quanto nós damos valor a isso. Aí, pastor Sidney fala para mim assim: Josafá, tá chegando o casamento, e você tem um segundo plano? E eu falei assim: pastor, que segundo plano? Eu vou conseguir, vai dar tudo certo. E ele falou assim: mas Josafá, era a voz assim, né? E eu falei assim: pastor, quem tem o primeiro plano nunca teve o segundo. Não existe plano B, o plano A continua. E eu vou conseguir. Mas aí choveu muito naquela época, não deu tempo de terminar a casa e tal, um monte de coisa. Eu fui morar com o pastor Sidney. Ele tinha uma casa nesse tempo. E nesse tempo foi o tempo que eu mais vivenciei o cuidado de Deus para comigo. Um quintal que não era meu, uma casa que não era minha. Mas havia um amigo, um pai, que cuidava
que aconselhava. E quantas vezes eu vi Deus abençoando nossas vidas naquele lugar. Sou grato ao Senhor por poder participar um pouco da vida daquele homem. Aí começou a vir as crises do casamento, principalmente financeiramente. Só que todas as manhãs aparecia um filhote de sabiá na janela. E era incrível. E eu tenho um vídeo gravado dessa época. A sabiá às 6 horas da manhã em ponto vinha lá no vidro e ficava batendo. Eu falei, mas que bicho doido é esse, Rayane? Que bicho doido é esse que todas as manhãs, achando que sábado e domingo não viria? Vinha também, todos os dias. Mas aí Deus começou a tratar o meu coração. Ele falou assim: filho, lembra de Elias, quando eu mandava corvos alimentar de manhã e de tarde? É assim que eu estou fazendo com você. Fica tranquilo, que no tempo da escassez não vai faltar o pão, a carne e a água. Só fique na beira do riacho. Só fica na beira do riacho. Só fica na beira de Jesus, porque Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. E aquele que comer não terá mais fome, e aquele que beber não terá mais sede. É o Senhor nos ensinando. É o Senhor nos ensinando. Aleluias. Ensinando a confiar nele. O Senhor está nos ensinando. Nos ensinando a continuar confiando nele. Com o coração moldado nele. Moldado nele. Separado. Santidade. Padrão de Deus. Sejam santos como eu sou santos. Levíticos 11:44. E esse homem foi para lá, alimentado por Senhor, tratado pelo Senhor. Mas o riacho secou. O riacho secou, Josafá. E o que eu vou fazer agora? Se não tem água, não tem vida, e eu vou morrer. Eu imagino que, como homem, carne, bate o desespero. Mas se a fonte secou, é hora de partir. Se a fonte secou, é hora de partir. É hora de romper com esse ciclo, deixar esse ciclo e passar a viver aquilo que Deus tem. Se Deus confiou em nós, se Deus olhou para mim e para você, se Deus tem moldado o meu coração e o teu coração, pode ficar tranquilo, pode ir, pode avançar. Há situações que nós somos colocados nela, e há situações que Deus coloca nós nela, e há situações que nós precisamos sair dela. Precisamos sair. Secou, não tem mais limite, acabou. Não tem que se lamentar, falar agora eu vou deitar e morrer. Não é hora de morrer, é hora de se levantar, é hora de continuar. Hoje é noite de novos começos. Hoje é noite de novos começos. Fica tranquilo. Deus permitiu secar. Deus permitiu parar. Deus permitiu enviar corvos. Deus permitiu. Mas começa hoje um novo tempo nas nossas vidas. Começa hoje a depender e confiar. Começa hoje a falar: Senhor, já passei tudo. Já passei tudo. Já sei o que é viver no pouco, no muito. Já sei glorificar o Senhor, ter na abundância ou não ter na abundância, na saúde e na doença, eu continuo contigo. Mas Deus quer alinhar corações nessa noite.
Deus vai começar a te moldar, a te transformar e te levar para um futuro melhor. Deus quer que nós continuamos guerreando, fortalecidos no Senhor, vencendo batalhas, vencendo gigantes. Deus quer que nós continuamos sendo homens e mulheres cheios da presença dEle, que escuta a voz dEle, que independente da poda, continua nele e permaneçam santificados. Aleluias. Aleluias. Mesmo que falte o alimento terreno, nunca faltará o alimento espiritual. A fonte terrena pode parar, a fonte terrena pode dar uma segurada, mas a fonte de Deus é inesgotável. Aleluias. Se você entendeu essa palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe.